Salve confrades e consolo, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos. Hoje eu estou realizando um capítulo extra da nossa viagem, minha e da minha esposa Luísa Regina e do nosso pet Buddy Boy, pela Serra Catarinense e pelo IP dos vinhos de altitude. Nesse capítulo que vou iniciar com uma degustação de um vinho especial da Leone di Venezia, o Palazzo Ducale, que eu ofereço essa degustação a duas pessoas. Primeiro, eu ofereço ao meu avô, filho de imigrantes italianos que plantavam uvas e vinificavam vinhos de mesa com uvas Vitis Labrusca, as chamadas uvas americanas, as uvas mais simples, sem muita complexidade. Ele se chamava Adelino Vendrúsculo. E também vou oferecer para o meu amigo, meu irmão, o Darcy Rabuski, que estava comigo no meu acidente quando eu caí de bike. Eu quebrei o nariz, eu rachei o rosto, separou essa parte dessa aqui, rachei a minha cara, rachei o meu rosto, quebrei em 5 partes o meu húmero do braço esquerdo. O Darcy estava comigo, mais outros colegas, outros amigos. Ele se encarregou de chamar o SAMU, levou a minha bike para a casa do meu filho, avisou a minha família, esteve comigo lá no hospital. Claro que a minha esposa depois ficou todo o tempo comigo, me ajudando, e eu fiquei internado por mais de uma semana. Fiz uma cirurgia no rosto e fiz 2 cirurgias aqui no braço, inclusive eu tenho prótese. Então o meu avô, a minha inspiração no mundo dos vinhos, o Adelino Vendrúsculo, o meu irmão da vida, Darcy Rabuski. Este vídeo eu ofereço para vocês dois. Que Deus abençoe o que vocês fizeram, meu avô, e o que vocês fazem nesse mundo. E hoje o Darcy é um baita de um ciclista, ele pedala mais de 100 km num dia, já foi em 10 dias, já foram daqui de Dionísio Cerqueira até o Porto de São Francisco, foram até Florianópolis de bike, numa semana, em 10 dias, pedalando todos os dias em torno de 100 km. Começando esse vídeo, eu vou mostrar para vocês este vinho aqui da vinícola Leone di Venezia, o Palazzo Ducale. Ele é uma safra 2020. O Palazzo Ducale, o Palazzo Ducal, na Itália, é italiano Palazzo Ducale, tá? Também conhecido como Palácio de Dodi. É um símbolo da cidade de Venezia. É uma obra-prima gótica, né, do gótico veneziano. Surge na área monumental da Piazza de San Marco, da Praça de São Marco, entre a Piazzetta, pequena praça quadrada que tem lá, e o Molo. Molo em italiano é Porto. O palácio atual foi construído entre os anos de 1309 a 1424 e hoje ele é sede do Museu di Palazzo Ducale e faz parte da Fondazione Musei Civici di Venezia. Então vamos lá. Esse é o Palazzo Ducale, um vinho que eu adquiri lá na vinícola Leone di Venezia. Ele tem 3 tipos de uvas, todas italianas: a Sangiovese, uma uva muito tradicional da Itália, a Primitivo, a Rebo. Essas uvas são cultivadas ali em São Joaquim, na vinícola Leone di Venezia, a 1240 aproximadamente metros de altitude. Esse vinho aqui tem um teor alcoólico de 13,2. Naquela região os vinhos são todos muito potentes. E no visual eu vejo que esse vinho aqui é um rubi com reflexos violáceos. Olha aí, ó. Para preservar essas características ele não foi estabilizado e nem filtrado. Vamos ver em nariz como é que ele se comporta. Muito frutado, muito. Ele tem notas de frutas vermelhas, especiarias, muito saboroso. Ele conserva assim os aromas da fruta, os aromas primitivos da fruta. Ele é bastante alcoólico, porque ele tem lágrimas assim bem grossas, né, e escorre devagar. No paladar vamos ver como é que ele se comporta, vamos ver se ele é bom ou não é. É bom ou não é? Palazzo Ducale, que vinho! Que sabor, que cor! Muito saboroso, muito saboroso. Ele na boca ele revela uma estrutura média, mas com personalidade. Se destaca assim as frutas vermelhas que eu já falei, ervas finas. Ele tem uma acidez presente assim bem equilibrada com os taninos.
e um final de boca longo e bem harmônico, assim, bem untuoso, muito saboroso. Este vinho aqui é muito legal. Ele foi elaborado com assemblagem, eu já falei, de 3 uvas italianas, a Sangiovese, com a maior participação, a Primitivo, que é uma uva que ela amadurece mais cedo, por isso ele é primitivo, e a uva Rebo, que tem muito lá no Planalto Catarinense dos terroirs de São Joaquim. Todas as uvas, depois de atingir o seu ponto ótimo de maturidade, elas foram fermentadas individualmente, separadamente, sempre em tanques de inox. Os vinhos eles foram misturados, integrados após a fermentação malolática, sem nenhuma passagem por carvalho. As pessoas dizem, vinho blend são das piores uvas e eles pegam lá o que sobra e misturam. Não é verdade. As vinícolas elas vinificam separadamente cada uva e depois eles fazem testes e calculam o percentual que cada uva vai comparecer, né? Que vai compor este vinho, esses vinhos blend, estas assemblagens. Ele é um vinho jovem, 2020, frutado, fresco. Ele é bastante elegante. Ele preserva aromas e características de cada variedade de uva que tem aqui, da Sangiovese, da Primitivo e da uva Rebo. Ele é bastante gastronômico. Ele harmoniza assim com pratos à base de aves, frango, por exemplo, suíno, carne suína, risotos, bons risotos, não tão temperados, e massas, não com um molho muito forte, com um molho mais leve. Dá para servir uma temperatura de 16 a 18 graus. Ele pode ser mais geladinho, eu gosto dele mais geladinho, mas você quer sentir muito mais os sabores, os aromas, você tem que aguardar ele esquentar um pouquinho. Ele vai melhorando com o passar do tempo na taça. Esse é um vinho muito legal. Eu estou adorando esse Leone di Venezia. E eu estou falando porque eu já experimentei lá na Leone di Venezia, lá com seu Saul Bianco e a sua esposa, e agora estou aqui degustando com vocês. Ele não é um vinho muito barato, não. O preço dele é em torno de R$140, mais ou menos. Eu vou botar o preço depois para vocês verem. Ok, pessoal, então após essa degustação desse vinho maravilhoso, o Palazzo Ducale, da vinícola Leone di Venezia, de São Joaquim, eu vou fazer uma descrição dos vinhos que são produzidos pela vinícola familiar Villaggio Bassetti. Estou fazendo um vídeo com 2 vinícolas. Essa vinícola Villaggio Bassetti fica a uns 10 quilômetros da Leone di Venezia, faz uns 6 quilômetros de chão, e mais uns 14 quilômetros da Leone di Venezia, também no município de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, no Brasil, para quem está vendo esse vídeo de fora do Brasil, que possui características de vinhos produzidos nas altitudes, da IP dos vinhos de altitude. A vinícola Villaggio Bassetti possui um portfólio assim bem extenso, mas eu vou detalhar aí uns 9 vinhos que eles possuem para venda lá na vinícola e também na loja virtual que eles possuem lá em Florianópolis. Tem uma loja especializada que vende também todos os vinhos da vinícola Villaggio Bassetti. O primeiro vinho deles é o Primiero, que é um nome que se dá num rio da Itália. Ele teve as suas uvas Cabernet Sauvignon fermentadas em barricas de carvalho francês por pura falta de outro lugar digno para esta importante etapa de elaboração. Ele nasceu no ano de 2008. O Primiero, ele é de coloração grená. Ele herdou da Serra Catarinense o frescor e os aromas típicos de amêndoas e de pinhões. Ele é estruturado, elegantemente longo, ele lembra o estilo europeu de elaborar vinhos. Ele é mais elegante, tem mais esse sabor, esse aroma de fruta. Ele é só Cabernet Sauvignon. A graduação dos vinhos de altitude, todos eles são graduações altas. Esse aqui, 13,9. Ele tem assim uma coloração grená, como eu já falei, um aroma de terra, de fungos, frutas silvestres, elegante e potente em boca. Deve ser servido em temperatura aí de 14 graus Celsius, mais ou menos. E é bom com carnes vermelhas, né, com pratos condimentados. Pode também ter molhos untuosos e suporta bem a estrutura de um prato forte. Eles têm um vinho que o Eduardo colocou em homenagem ao avô dele, ao Montepioli. É um corte Merlot e Cabernet Sauvignon. Tem 12 meses de barrica. Esse nome lembra o Monte Alegre, que é onde eles estão, com o nome do avô Juca Pioli, que produzia vinhos no interior do Paraná e que o Eduardo
tem como uma grande inspiração na vida dele, assim como eu tenho como inspiração para o vinho o meu avô Adelino Vendrúsculo. O Montepioli, que é um vinho da Villaggio Bassetti, de coloração vermelha densa, apresenta toda a estrutura do casamento de fruta madura com longo estágio em barrica, em barril de carvalho francês. Ele é então Cabernet Sauvignon com Merlot, 13% de álcool. A coloração vermelha densa, aromas de frutas vermelhas, frutas maduras, lembrando assim compota, e é bem potente em boca. Deve servir também com 14 graus Celsius e pode ser harmonizado com massas, com carnes, com molho de média cremosidade. O vinho Ana Cristina, que é uma homenagem à sobrinha do Eduardo Bassetti, eles têm um vinho assim cuidadosamente em patamares alinhados para o lado do norte e recebem assim aquela primeira luz do dia. A altitude média é de 1.314 metros sobre o nível do mar, de onde eles colhem uvas de Pinot Noir, e do lado tem Cabernet Sauvignon. No mundo todo não existe. A 50 metros, 100 metros, você tem um vinhedo Pinot Noir e um Cabernet Sauvignon. E revela assim todo o esforço e o carinho deste vinhedo que eles cuidam. É bem frutado, ele é macio, aveludado. Este vinho comprova que a altitude da Serra Catarinense é bastante apropriada para a elaboração de vinhos elegantes e complexos com esta casta Pinot Noir, considerado entre as mais nobres do mundo. Ele é 100% Pinot Noir, embarricado, a gente já falei, né? A graduação alcoólica dele é de 13,5 e tem coloração vermelha densa, com aromas de frutas vermelhas delicadas, uma média estrutura e uma agradável persistência. Esse já pode servir um pouquinho mais, com a temperatura um pouquinho mais alta, 16 graus. Peixes assados, queijos de média cremosidade, massas e carnes temperadas com especiaria. Outro vinho que eles têm é o Roberto, que é o sobrinho do Eduardo Bassetti. Ele coloca o nome dos parentes da família. É de coloração assim vermelha densa, apresenta harmonia entre estrutura e fruta madura. Passagem assim por 22 meses em barricas de carvalho francês. Ele é 100% Sangiovese, uma uva italiana. A maioria das uvas que ele tem ali no terroir deles é uva francesa, mas essa aqui é uma uva italiana. Tem 13% de grau alcoólico e coloração vermelha densa, assim, com aroma de frutas vermelhas maduras, potente e persistente em boca. Já serve em 16 graus Celsius. Harmoniza com massas e carnes, com molhos que tem média cremosidade. O outro vinho, o Selvaggio, da Villaggio Bassetti, ele é elaborado com uvas Cabernet Sauvignon fermentadas por leveduras naturais, leveduras que eles têm lá no terroir deles. A colheita seletiva é uma colheita tardia, eles desengaçam e fazem a seleção manual das bagas. A fermentação alcoólica com leveduras autóctones deles lá, eu já falei. Fermentação malolática com bactérias autóctones também, em barrica de carvalho francês. Permanece 22 meses, estabilizando a estabilização natural no engarrafamento. Eles só fazem apenas 300 garrafas numeradas e personalizadas, com o nome do cliente escrito à mão. Isso é muito legal. A embalagem especial, com saca-rolhas, com design exclusivo, e a qualidade dos vinhos da Villaggio Bassetti. 100% Cabernet Sauvignon. Eles conseguem maturar muito bem, eles conseguem colocar um equilíbrio naquela acidez e não fica aquele gosto de pirazina que tem na Cabernet Sauvignon. A graduação alcoólica é 13,9 e coloração grená, aroma de terra, de fungo, de frutos silvestres, elegante e potente em boca. A temperatura de serviço é 14 graus, com carnes vermelhas, pratos condimentados, pode com molhos untuosos, ele suporta bem a estrutura de um prato assim mais potente. Eles têm um rosé Villaggio Bassetti. A coloração desse vinho se denuncia a elaboração por prensagem direta, permitindo manter as características e o frescor de aromas de um vinho alegre. A melhor harmonização para esse vinho é uma boa companhia. Ele tem 50% de Syrah e 50% Sangiovese. Esse então é um vinho ítalo-francês ou franco-itálico, vamos dizer assim. A graduação alcoólica 13 graus para um rosé, olha só, é límpido, de coloração de pêssego, de salmão, macio em boca, agradável persistência mediana.
9 graus, já tem que servir um pouquinho mais geladinho. Ele pode ser harmonizado com peixes, frutos do mar, massas com molhos à base de ervas. E a uva que mais se adapta ao terroir deles é a rainha deles lá, é a Sauvignon Blanc. Esse vinho expressa o máximo esforço em apresentar um produto diferenciado, resultando em um frescor e uma estrutura. É 100% Sauvignon Blanc, graduação alcoólica de 14%, característica organolépica límpido, de coloração amarelo, discreto, esverdeado, fresco com nariz de maracujá e leve toque cítrico, lembrando frequentemente lima. Ele é potente, mineral em boca, serve de 9 a 12 graus Celsius e combina muito bem com carnes brancas e com fruto do mar. Aí eles têm o Dona Eni. O Dona Eni é a mãe do Eduardo. Ela está com 90 e poucos anos agora, mas ela faz uns 8 anos que ele lançou esse vinho Dona Eni. Ele tem excelente adaptação da varietal do Sauvignon Blanc de altitude catarinense, aliada à maturação plena na colheita. Ele permitiu que o estágio em barrica nova de carvalho francês aportasse elegância e mineralidade. Já falei que é 100% Sauvignon Blanc, graduação alcoólica de 14%. Ele é límpido, de coloração amarelo dourado, fresco, aroma de fruta madura, untuoso, potente, mineral em boca. Deve servir ali próximo dos 10 graus Celsius e combina com fruto do mar, com queijo, com carne branca, com bacalhau. O outro vinho, que é mais uma homenagem, é o Selvaggio d'Amani, que é uma homenagem à tia do Eduardo Bassetti. Ele é um vinho de coloração dourada, fruto da fermentação natural, com as cascas sobre as quais permaneceu em barrica de carvalho francês por 3 meses. Aqui já é barrica de carvalho francês não muito tempo. Ele é 100% Sauvignon Blanc, 14% de graduação alcoólica. Ele tem um dourado intenso, aromas de frutas brancas maduras, frutas secas, casca de laranja. Ele é macio em boca, untuoso, persistente, acidez presente, equilibrando o álcool. Se for decantado por 1 hora, revela toda a sua complexidade e intensidade. Esses vinhos da Villaggio Bassetti, eles têm que ser decantados, porque eles vão melhorando. Você começa a tomar um vinho e termina a tomar outro tipo de vinho, porque ele vai melhorando com o tempo de oxigenação. A temperatura de serviço é 10 graus Celsius e combina com fruto do mar, com defumados e com carnes brancas, inclusive carne de caça legalizada, pessoal. Muito bem, irmãos e irmãs do vinho, este foi o nosso 7º capítulo da nossa viagem no mês de dezembro de 2021. Eu já voltei para casa, já estamos na nossa casa degustando esses vinhos maravilhosos que nós adquirimos lá nas vinícolas, nas 5 vinícolas que nós passamos e que eu mostrei para vocês em 6 capítulos, essas vinícolas da Serra Catarinense dos vinhos de altitude. Então eu falei especificamente de cada vinícola, falei de alguns vinhos, degustei esse vinho da Leone di Venezia e termino agora com as avaliações dos vinhos da... Um abraço a todos, que Deus continue nos abençoando com vinhedos maravilhosos, vinhos maravilhosos, paisagens estonteantes, e esse vinho saboroso aqui, com muita complexidade. Continue nos acompanhando em nossa jornada pelo mundo dos vinhos no Brasil e no mundo afora. Curta o nosso canal e se inscrevam para continuarmos democratizando o mundo dos vinhos.